tarde, gente. Bora começar outro sistema, né? Agora a gente vai começar o aparelho locomotor. O aparelho locomotor, como vocês já viram, possivelmente em outros momentos, ele é formado por três outros sistemas básicos: o sistema esquelético, o articular e o muscular, certo? E a união desses três, junto com alguns outros, como o nervoso, possibilita o movimento do nosso corpo, certo? Então vamos começar com o sistema esquelético, com a parte de aspectos gerais. Primeiro, o sistema esquelético, ele é formado basicamente por ossos. Estes ossos são formados por diferentes tipos de tecidos. Por exemplo, o tecido ósseo propriamente dito, tá? O tecido cartilaginoso, a gente sabe que existem três tipos de cartilagem básicas: a hialina, a fibrosa e a elástica, cada uma com uma característica específica delas. A cartilagem mais encontrada no nosso corpo é a cartilagem do tipo hialina. Então, toda a extremidade óssea e toda a extremidade articular de união com osso, certo? Possuem uma camada de cartilagem hialina. Além disso, ela compõe algumas outras estruturas, tá? Além desses tecidos, a gente também tem tecidos conjuntivos densos, tecido de epitélio, que revestem o tecido ósseo, tecido adiposo dentro do osso, tecido nervoso, tecido hematopoético, tá? Então, é um conjunto de tecidos que forma esse órgão composto, certo? Esse órgão extremamente importante do nosso corpo. Ele é um tecido vivo, extremamente dinâmico e vive em processo de remodelação. Como assim, remodelação? Então, a todo momento tem tecido ósseo sendo degenerado e, em contrapartida, tem tecido ósseo sendo formado nos locais de degeneração. Para que isso? Para manter as características deste tecido. Então, ele tem que ter uma composição firme e fixa de minerais, mas também tem que ter uma parte mais maleável, composta por tecido com fibras colágenas, certo? Então, esse balanceamento, ele acontece a todo momento, até o final da nossa vida, tá? E isso se chama remodelação. Então, é o processo de construção, de formação de tecido ósseo e de degeneração de tecido ósseo. A gente sabe também que essa característica, esse balanceamento de minerais e colágenos, eles podem ser influenciados por alguns aspectos, como alimentação, como atividade física, como gravidade, tá? A gente aqui na Terra, por exemplo, está exposto a uma gravidade, e essa gravidade gera uma tensão no nosso corpo, tá? Diferente dos astronautas que vão lá nas missões deles e acabam ficando por um tempo um pouco mais longo, tá? Que eles não sofrem essa tensão da gravidade nos ossos, nos movimentos dele. Logo, gente, eles acabam perdendo massa óssea porque eles não precisam de um osso tão forte assim para realizar os movimentos. Diferentemente, acontece com aquelas pessoas que realizam atividade física mais intensa, que precisam de uma massa óssea mais firme. Então, há uma deposição de mineral maior e os ossos acabam ficando mais resistentes, certo? Muito bem. Então, a gente vai estudar tudo isso daí, né? São 3 capítulos do livro. O livro tem uma parte que fala sobre aspectos gerais, que é essa daí, e outras partes que falam sobre o esqueleto axial e o apendicular, que a gente vai ver a posterior, tá? Então, a gente vai ver função, tipos de tecido, anatomia do osso, acidentes ósseos, histologia, que é a composição, como que acontece a irrigação sanguínea de forma básica, certo? Formação do osso, vocês vão ver em fisiologia, tá? Envelhecimento e crescimento também. Fraturas, a gente vai comentar um pouco aqui também. E qual que é a função desse tecido, tá? As funções dele são basicamente estas 6. Primeiro, suporta os tecidos moles e fornece fixação para o músculo, tá? Essa fixação é através dos tendões. Então, todas as extremidades musculares formadas por tendões são fixadas nos ossos, tá? E quando esse músculo encurta, ele atravessa um osso para o outro, e quando ele encurta, ele aproxima essas duas estruturas ósseas, possibilitando o movimento, tá? Protege órgãos internos. Como assim? Isso é fácil.
caixa craniana, protegendo o encéfalo, coluna vertebral, protegendo a medula, caixa torácica, protegendo todos os órgãos vitais aqui interno, a pelve, protegendo órgãos do sistema geniturinário, tá? Então, essa aí é um pouco mais fácil de lembrar. Auxilia no movimento em conjunto com os músculos esqueléticos. Se não tiver um ponto de fixação fixo para o músculo, ele vai se contrair e não vai possibilitar movimento. Então, o músculo esquelético sozinho não possibilita o movimento corpóreo. Ele precisa dos ossos e das articulações, tá? Armazena e libera minerais. Dentre eles, o principal é o cálcio, tá? Fósforo, fosfato de cálcio e assim por diante. Mas entre eles, o principal é o cálcio. Contém medula óssea vermelha. E essa medula óssea vermelha vai produzir células sanguíneas, um processo chamado de hematopoese. Tá? Então, dentro de ossos, das extremidades dos ossos longos e alguns ossos curtos, nós temos uma quantidade de medula óssea que vai produzir essas células sanguíneas. Ok? Além dessa medula óssea vermelha, a gente tem a medula óssea amarela, que é composta por tecido adiposo. Tá? E esse tecido adiposo, que são triglicerídeos, eles são um tipo de reserva energética para o nosso corpo. Vocês conhecem isso em alimentação como tutano. Então, tem gente que faz lá o tutano de sopa, dos ossos de bovinos, etc e tal. É bem bom também. Tipos ou classificações dos ossos. Os ossos são classificados basicamente de acordo com o seu formato, tá? Com as suas dimensões. Por exemplo, se o comprimento é maior que largura, diâmetro, seu diâmetro, certo? Ele é considerado um osso longo. Como exemplo aqui, ó, ele está trazendo, vamos colocar uma canetinha. Ele está trazendo o húmero, tá? Outros exemplos de ossos longos: o fêmur, o rádio, a tíbia. Que rádio, gente? A tíbia, a fíbula, o rádio, a una. Então, esses são todos exemplos de ossos longos. Agora, se a dimensão de comprimento e largura, se eles têm mais ou menos as mesmas dimensões, esses ossos são considerados ossos curtos, tá? Como exemplo, a gente tem aqui, ó, os ossículos que formam o punho. Outros exemplos de ossos longos que eu não falei aqui são os ossos das falanges, falanges de mão e pé, e os ossos do metatarso e metacarpo, tá? Que formam parte da mão também. Então, os ossos curtos têm mais ou menos as mesmas dimensões de comprimento, largura, diâmetro. E como exemplo, a gente tem os ossos que formam o punho, certo? Como aqui, ó, o trapezoide, um osso do carpo, e alguns ossos que formam um tarso, certo? Lá no tornozelo. Não todos, porque alguns não têm um formato muito com condições desiguais. Então, eles são considerados em uma outra classificação, que daí, no caso, são os ossos irregulares. Ossos irregulares, eles não têm uma relação de comprimento, diâmetro e largura. Eles têm formatos totalmente distintos. Como exemplo, a gente tem aqui, ó, as vértebras, certo? O calcâneo. Opa. Outra classificação são os ossos que têm uma superfície maior, tá? Estes ossos são considerados ossos planos. O exemplo está trazendo aqui o osso do externo. Nós temos ossos do crânio, certo? As costelas, que são consideradas todas ossos planos. E por fim, nós temos os ossos sesamoides. O osso sesamoide é um osso que é formado dentro de um tendão, certo? Então, ele acaba não sendo articulado com outro. Um exemplo que todos nós temos é a patela, tá? Esse ossinho aqui, ó, no joelho, que é formado dentro do tendão do músculo quadríceps femoral, o músculo da coxa, tá? Nós temos alguns outros, tá? Nem todo mundo tem a mesma quantidade de ossos sesamoides. Anatomia do osso. O osso
ele tem algumas características comuns. Primeiro, o osso longo, ele possui algumas partes que a gente pode diferenciar em relação aos outros ossos, tá? Então, a gente vai ver primeiro os ossos longos e depois eu falo que nos outros demais ossos, basicamente, a gente vai ter só isso e aquilo. Então, aqui, ó, os ossos longos. Nós temos as extremidades desses ossos, que são denominadas de epífises. A epífise mais próxima da fixação do membro ao corpo se chama proximal. Não quer pintar? Enquanto a mais distante, distal. Então, essa aqui, ó, no caso do húmero, epífise proximal, epífise distal. O meio do osso é chamado de diáfise. E esse espacinho entre a epífise e a diáfise é chamado de metáfise. Então, ele é dividido em 3 partes: epífise, metáfise e diáfise. Parece divisão celular, né? Mas não, não é. São partes dos ossos. Muito bem. Além disso, gente, aqui na metáfise nós temos uma característica exclusiva. Estão vendo aqui, ó, essa linhazinha branca? Essa linhazinha branca aqui, ó, que já é um tecido calcificado, quando a pessoa é mais jovem, isso aí é um tecido cartilaginoso, composto por células ósseas jovens, tá? Então, antes de ser uma linha epifisal, ele é uma lâmina epifisal. E nessa lâmina epifisal acontece a divisão mitótica das células ósseas, possibilitando o crescimento dos ossos em comprimento, certo? Com o tempo, a gente vai parar de crescer até os 18 a 21 anos, certo? E essa linha, ela vai se calcificar, formando só um sinal, que é a linha epifisal. Essa lâmina se calcifica, né? E forma a linha epifisal. Muito bem. Como eu falei para vocês, toda a superfície óssea que tem contato com outro osso é revestida por um tecido cartilaginoso, uma cartilagem do tipo hialina, certo? E essa cartilagem nessas extremidades ósseas chama-se cartilagem articular, certo? O osso ele é revestido por um tecido conjuntivo chamado de periósteo, que é essa membraninha aqui, ó. E aqui nesse periósteo nós também temos células que vão fazer mitose e possibilitam o crescimento do osso em diâmetro, certo? Além disso, o periósteo vai possibilitar também ajudar na nutrição por conta de auxiliar na passagem de vasos sanguíneos. Dentro do osso, da parte da diáfise do osso, nós temos um espaço oco. Esse espaço, certo? Ele é preenchido por uma substância chamada de medula óssea amarela. E esse espaço é denominado de cavidade medular, certo? Então, essa aqui, ó, é a cavidade medular. Já nas epífises, nós não temos esse espaço preenchido por gordura, por medula óssea amarela. Nós temos um tecido ósseo todo poroso, preenchido por um outro tipo de tecido, que é a medula óssea vermelha. E é aqui nessa parte dos ossos longos que eu tenho o tecido hematopoético, que vai formar células sanguíneas. Muito bem, tá? Então, nessa parte aqui, gente, de revestimento do osso, nós temos um tecido com uma quantidade de minerais maior, mais compactado. Então, é denominado de osso compacto. Enquanto nessa porção das epífises, que é toda porosinha, certo? Nós temos muitos espaços. Então, essa parte do osso é denominado osso esponjoso, tá? E dentro do osso esponjoso, nós temos esse tecido hematopoético, que é a medula óssea vermelha. Muito bem, tá? E, por fim, dentro deste canal medular, nós temos um revestimento, certo? Que se chama endósteo.
e essas estruturas que formam o nosso osso longo, tá? Ossos curtos, ossos irregulares, planos, não terão todas essas estruturas, não terão epífises, metáfises, diáfises, mas eles terão tecido de revestimento, endósteo, periósteo. Eles não têm cavidade medular, mas eles têm tecido ósseo compacto e esponjoso, tá? Então, essa é basicamente a diferença. Aqui está a imagem de um fêmur, tá? Mostrando que ele tem aqui, ó, um tecido de revestimento que é o periósteo, com vários vasos sanguíneos. Nós temos aqui o tecido ósseo compacto e aqui o tecido ósseo esponjoso. As epífises aqui, a diáfise no meio e a metáfise aqui próximozinho da epífise. Então, as epífises são as pontas, tá? No caso, essa é a proximal e essa aqui é a do joelho, que é a distal. O meio do osso é a diáfise e esses espaços aqui entre o meio e as pontas são as metáfises, metáfise, ok? Muito bem. E essa parte cortada aqui a gente pode observar que tem um espaço, tá? Aqui é o canal medular, aqui teria a medula óssea amarela, enquanto na ponta aqui no tecido ósseo esponjoso tem a medula óssea vermelha. Muito bem, tá? Quanto à histologia do nosso tecido ósseo, tá? Agora a gente vai tentar ver ele de uma forma mais microscópica. Eu sei que na anatomia a gente vê um negócio mais macro, mas vamos entender qual que é a composição desse tecido, tá? Então, o tecido ósseo ele é composto por matriz celular, por células ósseas. Essa matriz celular, ela vai circundar as células ósseas, tá? E ela possui 15% de água e 30% de fibras colágenas e 55% de minerais cristalizados. Minerais firmes, que sofreram uma reação química e formaram uma espécie de cimento. Por isso que o nosso osso tem essa característica bem firme, certo? Mas por conta desses 30% de colágeno e de água, certo? Principalmente do colágeno, ele confere essa característica também de elasticidade. E o osso, ele consegue resistir a tensões, por isso que ele não se quebra tão facilmente quando ele sofre algum tipo de pressão, tá? Se ele tivesse muito mais material cristalizado, seria igual um galho seco. Qualquer tensão maior, ele ia quebrar igual um galinho, tá? Os ossos ressecados, que se vocês estivessem em aula normalmente, vocês iriam para o laboratório para estudá-los, eles não possuem essa quantidade de água, porque eles já ficaram por muito tempo no ambiente e perderam isso. Então, em relação à característica de composição deles, eles são formados 60% por material inorgânico, certo? E 40% por orgânico, que seriam restos celulares de tecido vivo. E o inorgânico é o material cristalizado. Ok? E o que é esse material cristalizado? O que é essa matriz extracelular? Então, essa matriz aqui, além da água e das fibras colágenas, tem esses minerais. O que são esses minerais? Tá? O principal dele é o fosfato de cálcio, que é isso aqui. Tá? O fosfato de cálcio, certo? Ele vai reagir com o hidróxido de cálcio e ele vai formar cristais de hidroxiapatita, tá? E esses cristais de hidroxiapatita, eles vão interagir com carbonato de cálcio, com íons de magnésio, fluoreto, potássio e sulfato, vão sofrer um processo de calcificação e formar esse cimento ósseo, tá? Essa matriz cristalizada do nosso osso. Quem vai possibilitar essa reação toda aí são os osteoblastos, tá? Agora, quem destrói esse cimentinho formado pelo osteoblasto são os osteoclastos, ok? Muito bem. Enquanto os minerais, eles dão essa característica sólida, o colágeno dá a característica de flexibilidade para o tecido ósseo. Muito bem. Então, essas são as células ósseas, tá? Então, aqui a gente tem uma célula osteogênica, que ela é capaz de produzir outras células ósseas.
Aí a gente tem um osteoblasto, que vai formar o tecido ósseo. O osteócito, que é uma célula adulta, tá? Já toda circundada por matriz celular. Blasto significa jovem, tá, gente? E aí a gente tem essa aqui diferente, ó, que é um osteoclasto, que ela é responsável pela decomposição da matriz extracelular óssea. Ela reabsorve esse tecido ósseo, libera cálcio para o sangue para que esse cálcio seja utilizado, certo? Aí vem o osteoblasto e produz de novo matriz óssea, ok? Matriz extracelular. E a estrutura micro do osso é basicamente isso daqui, ó. Tá? Então, eu tenho células ósseas que vão depositando matriz extracelular ao redor desta célula, certo? Esta célula, quando ela chega em um momento que ela não consegue mais depositar essa matriz, tá? E ela vai se tornar um osteócito, uma célula adulta, toda circundada por matriz extracelular calcificada, tá? Eles formam estruturas chamadas de lamelas, tá? E essas lamelas é formada por várias células circundadas por matriz extracelular. E eles formam um conjunto disso que são denominados de ósteon, tá? Então, cada estrutura circular dessa daqui, ó, é um ósteon, tá? E o tecido ósseo compacto é bem organizadinho assim, tá? Enquanto o tecido ósseo esponjoso, ele tem também algumas partes de lamelas de tecido matriz celular, mas é um pouco mais desorganizado, cheio de espaços, tá? Que vai ser preenchido por medula óssea amarela. Muito bem. Então, aqui a gente está observando, ó, os osteócitos, tá? Que liberaram essa matriz extracelular que sofreu o processo de calcificação, certo? Ao redor dele. Este osteócito daí, ele não vai, ele vai ficar fixo aí, na verdade. O osteoclasto, ele é responsável por destruir esse tecido. Aí vem um outro osteoblasto aqui e começa a depositar a matriz novamente para virar um osteócito, ok? Muito bem. Aqui é o tecido ósseo esponjoso, então tem uma foto mais ampliada da parte da diáfise e da epífise proximal do fêmur, mostrando os espacinhos, ó. Tá? Por isso essa característica que deu o nome de tecido ósseo esponjoso. E o tecido ósseo compacto, que eu não coloquei aí, seria a parte de revestimento. A diáfise tem uma quantidade maior de tecido compacto, enquanto a epífise é só uma camada bem fina ao redor, ok? Quanto à irrigação sanguínea e inervação, esse tecido ósseo ele é extremamente inervado, extremamente vascularizado. Tanto que uma fratura óssea, a dor é bem subjetiva. Tem gente que vai sentir mais dor, gente que não sente tanta dor assim. Tem gente que quebra alguma parte óssea e nem dor sente, tá? Então, a dor é uma coisa subjetiva. Mas, de forma geral, o osso é bem inervado e uma fratura óssea gera muita dor, tá? Inchaço e uma dor bem latejante. Quanto à vascularização, ele é bem vascularizado, então qualquer lesão há rompimentos sanguíneos e há a formação de hematoma para que depois esse tecido comece a se remodelar, se cicatrizar. Nós temos ali, ó, gente, o periósteo, que é esse tecido de revestimento que possibilita a entrada desses vasos sanguíneos. Além disso, essas artérias, a gente denomina elas de acordo com o local que elas estão entrando. Tá? Normalmente elas são denominadas como artérias epifisárias ou veias epifisárias, se elas estão aqui na epífise, certo? As metafisárias, se elas estão na metáfise, certo? Aí a gente tem as periostais, periostal, que são as que estão atravessando o periósteo, tá? E nós temos as nutrícias, que estão atravessando aqui, entrando dentro da cavidade medular. Ok? Muito bem. E nós temos alguns problemas em relação ao crescimento ósseo. Este problema aqui é denominado de raquitismo, tá? Existe a vitamina D, certo? Que auxilia na absorção do cálcio,
na verdade também deu uma formativa do cálcio, e a falta dessa vitamina D, ela prejudica a deposição de cálcio nos ossos. E os ossos com essa falta de deposição, eles acabam ficando com uma má formação. E as crianças, elas ficam com essa característica de pernas arqueadas, certo? Além de outros problemas, como fraqueza na coluna vertebral, tá? Na pelve, então alguns defeitos ósseos. Existe tratamento em relação à reposição dessa vitamina para evitar com que isso aconteça ou minimizar esses aspectos. Outro problema em relação ao cálcio, tá? É a osteoporose. Infelizmente, as mulheres em menopausa não tem como fugir muito disso, porque os hormônios femininos, eles alteram a deposição de cálcio no osso, fazendo com que haja uma maior degeneração, uma maior retirada desse cálcio para mandar para o sistema, tá? E menor deposição dele. Isso vai fazer com que o osso ele fique cheio de poros além do normal, tá? Isso daqui se chama de osteoporose, certo? Muito bem. Existem algumas medicações que também podem causar. A nutrição também influencia, a falta de exposição ao sol, enfim. Então, existem algumas características que podem levar a isso. E quanto à fratura? Tá? Fratura é diferente de luxação, é diferente de deslocamento. Quando a gente está falando de luxação e deslocamento, a gente está falando com que a gente tirou um fragmento ósseo da sua articulação. Eu não lesionei o osso, eu tirei essa articulação do local, certo? Já uma fratura, eu tenho uma lesão no tecido ósseo. E essa lesão, ela pode ter algumas características, alguns sentidos. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser uma lesão de esmagamento, de uma lesão que vai fazer farpas, pressão contrária no osso, tá? Como tá mostrando aqui, ó. Então, ela pode ser uma fratura aberta, certo? Essa fratura aberta, ela pode ser fechada, tá? Quando o osso ele quebra, mas ele não extrapola dos tecidos moles, ou ela pode ser realmente aberta quando o tecido ele quebra, se parte, descomunica-se, certo? Corta o tecido mole e fica exposto, tá? Muito bem. Ela pode ser do tipo cominutiva, quando há um estilhaçamento, um esmagamento, certo, do osso. Então, esse osso ele foi fragmentado em vários espaços. Normalmente, uma pressão no osso vai causar uma pressão em algum ponto dele. E essa pressão vai esmagar, fazer com que esse osso ele forme partes, fragmentos, certo? Então, ela é denominada de cominutiva. Isso daqui, ó, normalmente precisa de tração para voltar o osso no lugar. E isso daqui normalmente precisa de placa para poder juntar esses espacinhos e calcificar da melhor maneira possível. Fratura em galho verde é uma fratura. Realmente, pensem nisso. Pega um galho verde e dobra ele. Ele não chega a quebrar, a abrir totalmente, como um galinho seco, que quebrou, abre, lindo. Tá? Então, é uma fratura que não interrompeu todo o segmento do tecido ósseo. Ok? Uma fratura impactada, certo? Acontece em uma extremidade do osso fraturado quando essa extremidade ela é tracionada, tá? De dentro para outra extremidade. Então, se pegar aqui, ó, uma força para um lado e outra força para o outro, existem trações opostas que vai fraturar, que vai quebrar, causar uma tensão nesse osso e a fratura dele, tá? A fratura de Pote é uma fratura em um local específico, tá? Que é uma fratura na extremidade distal da fíbula, certo? Em um local de articulação aqui com a tíbia. E aqui tem uma imagenzinha mostrando esses tipos de fraturas de forma geral, tá? De acordo com a linha, ela pode ser transversa, longitudinal,
oblíqua, tá decomposta se todo o osso foi separado. Em espiral seria a mesma coisa, que é impactada, tá? Fratura simples seria de galho verde. Essas três também são de galho verde, tá? E cominutivo. E aqui a gente tem imagens de atletas que durante o jogo acabaram fazendo uma tensão maior do que esse osso suporta e gerando uma fratura. Então quem que não assistiu, ou pelo menos não ouviu falar da luta dele, né? Que ele deu uma canelada aqui e causou uma fratura óssea. Aqui ele virou o pé, ó, causando também uma fratura. Aqui foi nas Olimpíadas, últimas Olimpíadas no Brasil, que ele caiu e no impacto, uma pressão contrária e fraturou, tá? Aqui do mesmo jeito, uma pressão contrária e uma fratura. E por fim aqui, gente, nós temos fraturas de acidentes automobilísticos, tá? Então vale a pena pensar que os nossos ossos, nossos tecidos são fortes, mas não são tão assim não. Nós não somos super-homens e mulheres maravilhas, tá? Essa aqui é uma fratura exposta, tá? E aqui uma fratura exposta também. Muito bem. Essas referências. Espero que tenham assimilado alguma coisa. Obrigado e até a próxima.